Antônio Augusto foi o pioneiro dos... Quem lançou plantão de estúdio foi o Antônio Augusto. Isso é foi pioneiro. Não tinha esse costume, né? E depois, agora tem a internet, consegue manobrar. E tem que ver as tabelas que o Paulo Pires inventou. Olha, o Paulinho é um cara que... Ele foi crescendo e evoluindo junto com o tempo, porque as tabelas dele daria inveja a qualquer um. Viu? Muito bem. O Internacional contratou um argentino? Sim, contratou. No lugar do D'Alessandro, o Nelson precisa ficar preocupado com isso? Não. É 20 anos só. Por que eu estaria preocupado? Vai começar o assunto do Alessandro no programa. Só você vê se tu estava preocupado, que vem um outro argentino aí. Eu acho que argentino que joga bola é sempre bem-vindo no Internacional. Quem não gosta de argentino são os goleiros do Grêmio, né? Lembra do Vitor, não gostava do Alessandro, sempre tomava um golzinho do Alessandro. Lembra disso? Bom, tá bom. Fala desse argentino. Olha, ele jogou a Copa Ipiranga, né, sub-20. Foi um dos destaques pelas informações que a gente tem. É um meia do Huracan, né, da equipe sub-20. Pouco se conhece sobre ele, um jogador Como é o nome dele? Martim Serrafiori, né? Isso. Serrafiori. Martim Serrafiori. Serrafiori, é. Era o capitão do time. Era o capitão do time. Foi semifinalista. Mas... Sabe o que me lembra essa contratação? Tem os lances dele aí da internet aí. Ele me lembra muito a contratação do... Ué? Saiu já? Se foi embora já? Ele me lembra muito a contratação do Martin Chaves por parte do Grêmio. É bem parecido. Não o jogador em si, mas o estilo da contratação. Um garoto que jogou muito bem a Copa Ipiranga sub-20. Não é o que chuta, é o que dá o passe. Esse dá o passe. É o meia clássico, né? É uma sapifada. Me parece um bom jogador, mas muito jovem ainda. Tem 20... Mas 20 anos, hoje já é profissional lá desde os 17 anos. Não, o Huracan não gostou nada da contratação dele. Ele roubou a bola e bateu no meio do campo. Tentando encobrir o goleiro. O presidente do Huracan ficou... Né? É que, na verdade, o Huracan é uma das principais bases argentinas hoje, junto com o Argentinos Júnior. É formador, né? É formador. O Huracan é totalmente formador. Só que se a gente for lembrar, o último que foi formado camisa 10 era o De Federico. Aí foi pro Corinthians, não rendeu. Não andou, deu certo. Mas vale a aposta. Eu acho que vale uma aposta. É um garoto Mas ainda, o que houve com o presidente do Huracan? Não, é que o Inter contratou... Toda vez que um clube contrata os jogadores de base do cenário sul-americano, os clubes não gostam muito, né? O Peñarol ficou bravo quando o Grêmio contratou o Martin Chaves, porque não queria de nenhuma forma que o Grêmio pagasse a multa para levar. E agora a mesma coisa, o presidente do Huracan, né, também ficou desgostoso da maneira como acabou acontecendo o negócio. Mas eu entendo o lado do Serrafiori, né? Ele está saindo do Huracan para jogar um time campeão do mundo, né? Mas tem multa nesse caso desse jogador? A base sempre tem alguma multa. Mas ele já tem contrato profissional, até onde eu sei. Sim, mas ele estava jogando no time de base, né? Tá, mas tinha contrato deve profissional. Ter uma multa pequena. Uma multa pequena e foi lá e pagou. Mas ele vem agora ou ele só vai vir no meio do ano quando encerra o contrato dele? Essa é a questão. Porque... Como é que foi feita a contratação? Se foi purgada a... É porque ele vem para o Inter B, né? Não vem para o Inter B. O Internacional comprou um jogador, o jogador vem agora, o Internacional fez um pré-contrato com o jogador. Mas certamente deve ter, para ficar bravo, deve ter feito pré-contrato. Né? A informação que eu tenho é exatamente essa. O Internacional assinou o pré-contrato com ele, porque ele encerra o contrato dele na metade do ano lá no Huracan. Então é por isso então, que os caras não gostaram. Não tem porque o presidente do Huracan ficar bravo, né? Se era uma joia tão preciosa, tão trabalhada pela equipe do Huracan, deveria ter um mínimo de cuidado. Para ter feito o contrato mais longo, já ter procurado ele para renovação, né? Então acho que até foi um desejo do atleta não ter permanecido no Huracan, né? E até os relatos dos colegas que acompanharam mais de perto a Copa Ipiranga, acho que, como o Diogo falou, é um meia clássico, mas de muita velocidade, de muita intensidade, dá ritmo do jogo de maneira veloz. Um jogador muito liso, a gente assim pode dizer. Foge um pouco das características do próprio D'Alessandro, né, que não tem mais essa intensidade, mas dão chancela à contratação por parte do Internacional, como o Diogo falou, num primeiro momento para o grupo B do Inter, né, não para o principal, não para solucionar o caso. Né? Volto a dizer, me lembra muito a contratação do Martin Chaves. É uma aposta. Sim. Onde é que está o Martin Chaves? Está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior agora pelo... Que idade tem o Martin Grêmio. Chaves? 20 anos também. Faz 20 esse ano, né? Faz 20 esse ano, é o último. É o último ele já está há quanto tempo no Grêmio aqui? Um ano? Está indo para um ano e meio agora. Um ano e meio já. No jogo de estreia contra o
O Bragantino, né? Que o Bragantino jogou, o primeiro gol foi um passe do Martin Chaves, né? Foi 3-0, né, pro Grêmio. Jogou Agora, muito bem o TT. agora é um pouco diferente, porque esse jogador aí, eu vou demorar para conseguir gravar o nome dele. Vou ficar Serra de Fiore. Martim. Serra Fiore. Serra Fiore. Vamos... Vai ser chamado Flores assim da aqui, Serra, Tem né? que chamar pelo primeiro Serra nome, Fiore. mais fácil. Hein, Martim? O Martim. Esse é um jogador que me parece que ele já vem pronto. É um jogador de 20 anos, né, que já vem, mesmo que fosse na equipe de base, mas já teve algumas atuações na equipe principal, um pouco diferente do Martin Chaves. Apostaria no time titular do Internacional? Olha, naquela bagunça do passado ele teria jogado. Não, mas nós não estamos no ano passado, né, Nelson? Nós estamos nesse ano. Tomara que tenha, Pensar- tomara que tenha virado É. no Internacional. Avança, Nelson. É. Hã? Avança. Avança no Eu- campo das ideias, vamos Avança, sair de avança. 2016, tá bom? Esquece 2016. Com certeza, o Internacional, através de algum emissário, observou mais desse jogador, né? Não apenas na Copa Ipiranga. Joga o grupo de futebol, o departamento de futebol atual do Internacional é o mesmo que contratou o Martin Luque, né? Também fez uma avaliação muito parecida com essa do Serra Fiore. Então, Nesse caso de jogadores de base, o crédito não é muito positivo, né? Ele é extremamente positivo. não tem crédito, tem débito. no caso. Ele é extremamente positivo no caso de jogadores para o grupo principal, né? Como o Arangues, por exemplo. Então, é isso que eu ia falar. Se foi observado, tem que ver justamente não a questão do futebol, porque o futebol parece que está aprovado, mas é a questão desse do De Federico. Por que esse De Federico não deu certo? Eu acho que é feita uma transição ruim, né? Um guri É tem que se exatamente adaptar, isso. que o Brasil é uma mudança grande. É isso né? aí. Então, se esse já está com 20 anos, em tese já é um jogador, se não totalmente pronto, mas mais pronto do que aqueles que vêm com 18 anos para cá. Já jogou algumas vezes na equipe principal do Huracan. Tá? Então, ele já pode ser, no meu entendimento, incorporado diretamente no grupo principal do Internacional. Tem o próprio caso do Martinucci, né? Que jogou aqui no futebol brasileiro, jogou no Fluminense, E agora vai acabou pro Havaí. não dando certo, né? É que o jogador. Olha, são raros os casos de jogadores argentinos recentes no Brasil que deram certo. E o Martinucci acho que é o caso de jogador de uma temporada, né? A gente viu ele no Penharol e antes ninguém viu nada no Martinucci. Ele surgiu naquela Libertadores, contra-ataque que foi bem e tudo mais. Tanto que depois virou o apelido, Martin Inútil. Não estava jogando, o pessoal começou a pegar no pé dele. E agora vai pro Havaí. Foi a carreira dele. Meu Deus. É. Mas se o Internacional... A gente tem que ver direitinho isso aí, quando é que esse jogador chega. Mas tem um detalhe importante. Onde ele entraria no time que o Odair montou hoje? Pela primeira vez? Tá, mas qual é o time que o Odair montou hoje? Tu quer me dizer que o Odair, no dia 5 de janeiro, Já com montou. 3 dias de trabalho... Já tem o time titular, então. Ele tem o time titular. Ele montou hoje o time titular. Qual é o time titular do Danilo Odair? Fernandes, Tá. Danilo. Dudu, O Dudu é o que veio do Figueirense. isso, do Figueirense. Lateral que admitiu que mais ataca do que defende. Tá. Klaus, Klaus. isso. E o Paulão? Terceiro time hoje. Treinando no terceiro time. Cuesta, É a dupla Kaká, então? o Cuesta com C, né? Ah, o C, C, o C sim. não é um K? Então Não, é C. CK ou CK. KC? É. É CK. Isso. Sem secação. DKC. E Klaus e o. Vanessa, Klaus e Cuesta. E o Wendel. Não, tem uma dupla. Tem a dupla. Klaus e Cuesta. E quem é na O esquerda? Wendel. Até porque não tem outro, né? O reserva é o Iago. Mas o Wendel é bom jogador, né? Eu gosto do Eu Wendel. gosto dele Falta também. é a intensidade para ele, mas ele tecnicamente é bom jogador. Vamos para o meio. Dourado e Edenilson. O Carlinhos foi embora, né? Foi. Ele passear em Porto Alegre e foi embora. O Carlinhos nem chegou, Ele né? veio passear em Porto Alegre. Dourado pela esquerda e o Edenilson pela direita. Na linha de volantes. Tá. Aí uma linha de 3. Com Potker, De novo vem essa frescura. D'Alessandro e o Camilo. E na frente o Damião. É isso aí. O Camilo tá esperando o Ayrton Nem, né? Sim, O Ayrton Silva. O Ayrton também Silva. não, o Ayrton Silva. Qual é a diferença do time do Internacional que era do ano passado? Quando Klaus? jogava futebol. Klaus e Tá, Dudu? tudo bem. Mas o Klaus já estava Como é aí que é e quando não jogava jogou. futebol? Que ano, cara pálida? Não.
O que nós falamos várias vezes aqui. Faz 2 anos que não joga futebol. Quando o Internacional precisava ter um pouco de qualidade para jogar, ele parava com aquele, como tu disseste, o rugby com os pés. Ou seja, tirar a só bola força pra e frente, bola sair o pra frente Pote e tal. correndo. Aí saía quem? Saía o Sacha, entrava o Camilo, certo? Aí melhorava um pouquinho. Ou saía um dos dois atacantes, o Potker, e entrava Então, o Nico Lopes. Isso. Tá? Então agora a diferença é uma só, é o Camilo no lugar do Sacha. Não tem diferença. E o que me chama a atenção é que o Camilo saiu do Botafogo porque ele não queria jogar nessa função. Que era que o Jair Ventura estava escalando ele, aberto pela esquerda. O que me chamou a atenção foi dos reservas. O Nico jogando centralizado. É isso. O Nico jogou atrás do 9. O reserva Que é onde foi... ele rendeu no Nacional, na verdade, né? Reserva foi o Marcelo Lomba. Era o Roger e ele E jogando, ele jogando atrás do Roger com, acho que... Na mesma função que o D'Alessandro. É, o Patrick, acho que estava aberto na direita. Na esquerda. Na esquerda eu não lembro quem é que estava aberto na direita Era agora. o Marcinho. O Marcinho, que veio do Brasil. Mas eu achei interessante porque foi onde o Nico rendeu. E vai ser o reserva do D'Alessandro. Num primeiro momento, no primeiro treino, Isso. parece reserva do E a D'Alessandro. dupla de volante Charles e Gabriel Dias. Jogador que veio, né, do Paraná. O Charles podia ser A emprestado. minha dúvida nesse time aqui, eu quero saber onde é que vai jogar o D'Alessandro, qual vai ser a movimentação do D'Alessandro nesse time. O que mostrou hoje no treino foi o D'Alessandro partindo sempre em progressão atrás do Damião. E aí dando a liberdade do Camilo partir da esquerda para o centro para ser um D'Alessandro construtor. centralizado sempre. Centralizado quase como um segundo atacante. Tá. E os volantes saindo mais o Edenilson que o Dourado. Exatamente. E o Camilo construindo para o meio, puxando para o meio. Dando liberdade para o Wendel ser o lateral que parte, apesar de discordar, né? Apesar de eu concordar que o Wendel deva permanecer mais e o Dudu ser liberado. Pois é. A grande E o Camilo questão... vai fazer, às vezes, de secretário do seu Ender? Aí é que o Internacional tem que decidir se ele vai jogar futebol ou vai só deixar os outros jogarem futebol. Essa é, para mim, a grande mudança que tem que haver no Internacional. O Potker não pode mais estar grudado no Dudu, tem que ser o Dudu grudado no Potker. E pelo outro lado também, a mesma coisa, o Wendel mais pro caminho. Talvez seja isso aí. Eu não sei se vai ser o Wendel saindo mais com Vou fazer uma pergunta para vocês, com esse time titular, tá? Cadê a velocidade? Por isso que eu acho que o Ayrton Silva, Eu acho que o Camilo Ayrton Silva vai jogar no Camilo. tá no lugar que o Ayrton Silva vai entrar. Pra ter Então, dois aí caras tu vai ter rápidos pelos velocidade lados na esquerda e velocidade na direita com o Pote. e aí o D'Alessandro por dentro. E a velocidade do meio. Quem é que vai carregar essa bola no meio? É, a minha grande dúvida... Aí o Dourado Edenilson, é aí o trabalho do Edenilson. Dourado é lento. Aí eu acho que é o trabalho do Edenilson. Eu acho que a grande discussão é como é que vai ser o poder de criação do Internacional. Como é que o Internacional vai segue sem o poder de criação, Sabe porque como- vai centralizar no D'Alessandro. Sabe como é que o Internacional vai jogar? Vai jogar com o Patrick no lugar. Vai acabar jogando o Patrick, esse, se é o jogador tão preconizado. Mas não é um que construtor, apareceu. né? Também É. o Patrick. Não é construtor. No lugar do mas é Edenilson? no lugar do Dourado. Não, acho que não. O Dourado não sai do time. Quem pode aparecer se viesse o Richelli? Aí Não sim. sei, não pode sei se no ser. lugar do Dourado. Pode ser o mas Richelli, poderia pode ser aparecer. o Patrick, pode ser... Aí vai a A aparecer foto de representação do Richelli é constrangedora pro esporte. Ele na cama lá, vindo de uma recuperação, a cara dele é constrangedora de não estar querendo estar Tipo, lá. o que eu tô fazendo o que aqui? eu tô fazendo aqui, a imagem dele. A informação que se tem é que hoje ele dá o ok, recebe o ok do esporte para vir a Porto Alegre. E aí ele vai se representar em Porto Alegre e vai ser apresentado para a imprensa uns 4, 5 dias depois também. Que assim, essa é a loja agora. Cada dia tem a apresentação de um jogador. Hoje foi a apresentação do Patrick. Do Patrick. Eu não vejo como, e eu não, você sabe muito bem que, para mim, o Dourado é um jogador na média, nada extraordinário. Mas não vejo como ele saia nesse início de formação de time para entrar o Patrick, Vamos lá. um final jogador do que está jogo, chegando Eu agora. acho Dourado, No acho final do Dourado jogo, vocês vão ver o Dourado no banco. acho que se o Richelli chegar em Porto Alegre, acho que Dourado e Richelli formam uma dupla de volantes bem mais interessante que Edenilson e Dourado. Eu ainda no futuro eu apostaria o Edenilson de lateral, mas não sei se ele vai Exatamente. querer jogar ali. É por serem apostos, o Du, Juan... Ganhando o que eles estão ganhando no Inter, eles jogam de esquerda. Pois é. Tu tira o D'Alessandro que escolhe a posição, o resto cada um vai jogar. E é interessante o D'Alessandro, o que ele vai fazer na volta. Escolhe a posição. Essa posição no meio foi ele que Como? escolheu. Provavelmente. Mas Ele não rende mais do lado do campo. Ele é que- ele é não que rendeu. deve- É curioso para ver se ele vai descansar na posição. O Douglas ele descansava no Grêmio, pode ser o D'Alessandro para Provavelmente. descansar. Tu dizendo Provavelmente. isso? Mas ele manda Tá, aí. dos 50 jogadores que tem no Inter, qual é o único que pode escolher a posição? Os goleiros.
Não. O resto não pode escolher posição. Tem que obedecer ao treinador, rapaz. Qual é o que tem hierarquia? Qual é o que está mais tempo no grupo? Qual é o que tem liderança? Ele pode escolher. Tem que obedecer ao treinador. Treinador agora ele também, né? Ele foi formado pela... Ele também é treinador agora. Pela ATFA, né? Associação de Treinadores Ele é Argentinos. sombra do Daíra agora. Auxiliar. Não, No dia que ficar na reserva, pode estar junto com o Caico. Essa discussão da Alessandro começa hoje. Gabriel. É terça-feira. Gabriel, informação maravilhosa essa que tu passa. A única função que eu não tinha dado pro D'Alessandro ainda era de treinador. Agora ele é formado. Agora ele é formado, ele é um treinador. Quem está se formando é o Lucas Prato. Tá fazendo o curso, na verdade, o D'Alessandro se formou antes. Lucas Prato que pega um voo hoje, o último voo de São Paulo para a Argentina. Informações dos nossos colegas argentinos é sensacional, né? Ele reservou a última passagem do último horário de São Paulo para a Argentina, porque pela manhã, ele tem uma reunião no River Plate e está deixando São Paulo. São Paulo que perdeu o Hernanes hoje também. Por 20 milhões de reais vão pagar, tem que vender mesmo. É que também bateu o desespero no River Plate, porque o Boca Juniors acabou de anunciar a contratação de Carlitos Tevez, né? O Tevez volta ao Boca Juniors nessa temporada aí para disputa Libertadores da América. Terceira passagem já. Então o River Plate, de alguma maneira, que dá alguma resposta para a sua torcida em razão da contratação River do Plate Boca contratou Juniors. O que o Tevez faz? Ele vai, ele viaja um pouquinho, ganha um dinheiro, volta pro River. Não é ganhar dinheiro, né? Ele ganha 30, 40 milhões, aí ele volta, aquela coisa. O River Plate que contratou o jogador que o Grêmio queria há 2 temporadas, o Zé Larrayan, né? Estava no América do México. E o Boca Juniors contratou o Manuel Mas, né? Exatamente. Hoje é Mas o São pretendido pelo Grêmio. Paulo sabia que ia perder o Hernanes. Na verdade, o Não Hernanes sabiam da cláusula. Isso. O Eu Hernanes conversava com disse os caras hoje... de Xandão e ele falava, o São Paulo ficou assustado com a cláusula, não sabia. Mas como não sabia, a cláusula estava no Bem contrato. aí que tá. E aí O contrato tá em chinês, ninguém E leu. como o Aloysio, o Boi Bandido foi liberado, agora abriu a vaga de estrangeiro, mas o São Paulo não sabia, imagina a desorganização, né, do advogado que não leu a O cláusula. Hernanes Tá em disse... chinês o contrato. O Hernanes disse em coletiva há pouco, lá em São Paulo, que ele pediu para que não se cumprisse a cláusula e ele ficasse, mas o time dele lá não aceitou. Pelo que eu li, faz parte do projeto, porque eles não se classificaram para a Liga dos Campeões da Ásia, aí eles vão ter um período a mais de pré-temporada e o Hernanes é total parte do projeto. E o São Paulo liberando para... O São Paulo já fechou com o Diego Souza, né? O Raí disse hoje que está Já bem está encaminhado. fechado. Então... Bom, vamos continuar falando dessa movimentação do futebol e especialmente aí do internacional. O Grêmio se representa quando, afinal? O time que vai jogar o Gauchão, as primeiras 6 rodadas hoje à tarde. Hoje à tarde. Isso, 3 horas. E o time chega o Paulo titular? Miranda também hoje à tarde, 3 O horas. time Dia principal? 18. Dia 18. Isso, 18. Muito bem. Você quer receber em sua casa uma comida saborosa, com entrega ágil e preço justo? Então faça seu pedido no Galeto Mamma Mia. Galetinho com sabor único que só o Mamma Mia tem. Além disso, tem massa, polenta frita, maionese, radite com bacon e muito mais. Bom, o sabor é aquele que você já conhece, que é simplesmente maravilhoso. Em Porto Alegre, peça pelo fone 3030 7000. Repito, 3030 7000 aqui em Porto Alegre. E agora o delivery do Mamma Mia também em Gramado. Para quem está na Serra, em Gramado o fone é 54 3286 1991. Peça já o galeto Mamma Mia. Repito para vocês, delivery, teleentrega do Mamma Mia aqui em Porto Alegre pelo 3030 7000. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Isso. Viajando ou ficando em Porto Alegre, passe no Zafari e aproveite. O Grêmio, quem é que se apresenta? Qual é o time esse chamado Transição do Grêmio? São todos aqueles jogadores que jogaram contra o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, mais 13 atletas da base. Dá um total de 32. Aqui o que vai acontecer? Esses 32 vão ser inscritos, o Grêmio vai trocar 20 depois. O Patrick... Isso, Patrick, Jonathan,
Jean-Pierre, PP, Balbino, jogadores que... Esses 5 vão estar no profissional já. Conrado. Conrado tá fora, não renovou o contrato. Não renovou? Não renovou, o Grêmio liberou ele. 2 jogadores da base que o Grêmio não renovou o contrato. Conrado, lateral esquerdo, e o Esperon, jogador que era do Inter, Sim. e depois foi pro Grêmio, volante. O Esses dois. Esperon eu não me lembro dele, mas o Conrado é um volante jogador argentino. interessante. Ele estava jogando na lateral, mas ele é um jogador Ele é que volante, pode né? fazer o meio. Isso. E para onde que vai o Conrado? O Conrado tá sem clube, ele foi liberado pelo Grêmio. É que a expectativa do Grêmio, o Rogério, é em cima do Guilherme Guedes, né? Um lateral esquerdo também, que vai trabalhar agora com esse grupo aí que começa o Campeonato Gaúcho, mas a expectativa é que ele suba ao profissional do Grêmio. 17 anos. 17 anos e é uma aposta muito grande. Até quando o técnico Tite esteve aqui no jogo diante do Equador, o Guilherme Guedes jogou com a seleção brasileira, acabou trabalhando junto com a seleção brasileira. Então o Grêmio tem uma expectativa muito grande em cima desse lateral esquerdo. Treinou com a seleção brasileira, né? O pepino do Grêmio é lateral direita, né? Lateral direita, né? Da base é fraca. Da né? base tem o Santiago, que é um zagueiro, na verdade. Né? Vem cá, por falar nisso, no profissional, quem é que vai assumir o lugar do Edilson? Por enquanto, ninguém. Assim, o Grêmio está buscando no mercado, né, avaliou alguns nomes, tentou o Mike, do Palmeiras, né, na negociação com o próprio Edilson. Porque o Mike pertence ao Cruzeiro, ele está emprestado ao Palmeiras. E aí o Grêmio tentou a liberação, só que o Palmeiras não aceitou a liberação do empréstimo para ele jogar aqui em Porto Alegre. E aí o Grêmio sondou o Fabiano, que é outro lateral do Palmeiras, mas não é a primeira opção. O Grêmio vai tentar outras opções e se não derem certo, aí ele tenta o Fabiano. Tá. E o Léo Moura? Léo Moura é o titular hoje. É o titular da lateral direita. E aquele menino, eu sempre me esqueço o nome dele, que era o segundo reserva, jogou na lateral esquerda. Leonardo O Gomes. Leonardo Gomes. Está no grupo principal também, se apresenta dia 18. Ele cresceu muito nessa reta final aí, quando ele atuou como lateral esquerdo. Quando o Grêmio teve precisou uma dele belíssima agora, atuação, ele também. Isso. né? Porque ele é jovem, né? Leonardo Gomes? Sim. E veio de um time do Boa Esporte. Sim, Juan era o segundo, Juan era o reserva dele, esse que veio pro Inter. Então, ele teve, a gente falava antes do processo de adaptação e tudo mais, um jogador jovem que vem, né, para uma equipe como o Grêmio, daqui a pouco ele sofreu no início. E depois, quem sabe agora, já mais maduro, ele possa apresentar o futebol que o fez vir para o Grêmio. Vamos ver, mas vem cá, falando em Edilson, o que deu no Edilson, hein? Olha, é uma boa pergunta, né? Porque eu não sei, porque o áudio vazado do Edilson, ele é um áudio dividido. Tá, é do Edilson mesmo? É do Edilson, tá confirmado, é dele. Sim. O que chama atenção, tá? É que do Grêmio e dos seus torcedores ele não tem nada a reclamar, ele disse. Sim. Tá? Só que ele reclamou... Ele reclama de um dirigente, ele Isso. reclama do Odorico Roman. E reclama também... De forma veemente, eu diria até grosseira. Isso, e ele reclamou também que Roman. não teria sido procurado para renovar o seu contrato, né, para amplificar o contrato. Até hoje eu estava vendo, e eu gosto muito de fazer isso e dar o crédito, Rafael Serra deu uma informação sobre isso. Rafael Serra, colega da Rádio Guaíba. Exatamente, que é o seguinte, que o salário do Edilson quando chegou em Porto Alegre era R$160 mil. Sim. Tá? E o Edilson tinha uma pendência jurídica com o Grêmio. De 2010, Sim, da tinha colocado o Grêmio na Justiça Trabalhista. Como ele preferiu não tirar o processo e foi feito um acordo com o processo mesmo em andamento, o salário dele partiu para R$300 mil. Sim. Então, Mas como o processo não foi retirado? Não, o processo ainda está vigente, ainda está em andamento. Né? E Para aí, um pouquinho. pois é estranho, mas essa é... Como é que tu faz um acordo? É que não é um acordo propriamente dito, né? Foi uma palavra, se apalavraram e aí o Edilson passou a receber um pouco mais. 300 mil. Olha, isso Não tá é... bem contado essa não história. está bem contado e não é do feitio do Romildo Bozan, hein? É, mas é isso que foi feito. Não é do feitio dele. Tá, o Edilson estava onde quando veio pro Grêmio? O Corinthians. Corinthians. Tinha sido campeão, né? Sim, mas Vamos. ele não estava ganhando essa baba toda no Corinthians. Ele veio com um salário reduzido. Vamos dar uma ouvida, já peço desculpas antecipadas aí ao nosso telespectador, porque vão ouvir algumas expressões aí de baixíssimo calão do Edilson, mas vamos colocar aí com fidelidade o que disse o ex-jogador do Grêmio. Tá no ponto? André, alô?
Está no ponto? Não está no ponto ainda. Senão a gente chama daqui a pouco. Não tem problema nenhum. Hein? Se não está com esse áudio no ponto, a gente vai adiante. Eu mando de novo chama em seguida. Não tem problema. Fala, Boiô, como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Nego, deixa eu te falar, meu. Porra, sabe o tanto que eu curti demais de coração jogar aí? Você e toda a torcida, quando o cara entra em campo, do jeito que eu entrava, porque eu gostava realmente, entendeu? Não queria em nenhum momento sair do Grêmio. Mas eu vou te falar a real, velho. Em nenhum momento os caras fizeram um esforço para que eu ficasse. Em nenhum momento os caras fizeram uma proposta para que eu ficasse. Isso ninguém sabe, entendeu? Eles sempre estão falando da proposta do Cruzeiro, que foi boa, não sei o que. Realmente a proposta foi boa pra caralho, entendeu? Isso eu não posso negar, velho. Agora, eu não tive uma proposta, uma contraproposta, não tive nada pra poder ficar, entendeu? E o Odorico só fala merda, só merda. Um dos motivos que eu saí também foi por causa dessa bosta desse Odorico. Esse cara é um merda. Mas olha só, esquecendo isso aí, meu. Disse que eu mandei um abração pra todo mundo aí, pros caras da geral. Meu agradecimento de coração aí por estar sempre do meu lado, não só do meu lado, mas do lado do time, em todos os momentos. Na época a gente foi eliminado da Copa do Brasil do ano passado. Uma época a gente estava mal no Brasileiro em 2016, entendeu? Então acho que tudo isso o cara tem que lembrar também, não é só nas horas boas não. Então agradecimento muito de coração por tudo, pelo carinho que vocês têm comigo, entendeu? E o respeito. Beleza, meu irmão? Acho que eu mandei um abraço para todos os caras aí, tamo junto. Fala. As expressões aí não são... Detalhe que o áudio as melhores, né? Foi confirmado pelo receptor, né? Que é o Buiu, que é um membro da geral do Grêmio. Ele confirma que recebeu realmente esse áudio do Edilson. E como é que esse áudio vazou? A internet tem umas coisas fantásticas, né? Nesse caso, será que vazou ou queria ser vazado? Nesse caso... Foi pra ser aí que tá vazado, também, exatamente. Foi pra ser vazado, né, Rogério? É a menor dúvida. Aí ele pode sair de bem, digamos assim, com a torcida. Porque não é a primeira vez que o Edilson sai criticando a direção do Grêmio e jogando para a torcida. Sim, sim. Em 2010, quando ele foi para o Botafogo, foi a mesma situação. O Edilson saiu falando da direção do Grêmio, daí entrou com a ação trabalhista, no qual corre até hoje, e exaltando a torcida. Ele foi dispensado naquela época do Grêmio, o Edilson. Agora, eu concordo com o Rogério, é muito estranha essa questão do jogador fazer um acordo, receber mais do que o combinado durante um período X, não sei se abate valores dessa ação, não sei, e seguir com a ação. Possivelmente pode abater no valor final que possa ser julgado, né? Pois é, mas... Sim, mas quando tu faz um acordo nos autos do processo, qualquer Não, que mas seja... não foi acordo no processo, né? Foi acordo fora do processo. Que acordo foi esse? Então não está. Se não está nos autos, não consta nada. Juridicamente, vocês têm total Faz razão. um acordo particular em relação a uma ação judicial. E ele disse que assinando com o Cruzeiro vai falar mais ainda? Essa é uma informação que a gente tem. Acho que não precisa isso, né? Ele recebeu a proposta, não teve... O Grêmio não ia pagar 500 mil reais pra ele. Como é que ele vai pagar 500 mil reais pro Edilson? O Grêmio fez com o Edilson a mesma coisa que fez com o Barrios. A mesma coisa. Eu quero saber como é que o Cruzeiro vai pagar os 500 mil para ele. O diretor falou que tem 3 meses de salário atrasado já. É isso que eu quero saber. Diz que não sabia que tinha. Imagina, chega no clube também não sabe, sai contratado. Desculpa, dirigente, desculpa, fulano, Não, quero voltar. E a resposta do mesmo vice-presidente... Desculpa, Dorico, quero voltar. E a resposta do mesmo vice-presidente de futebol do Cruzeiro é: como é que tu vai pagar os salários? A gente ganha dinheiro com títulos. Isso. Vamos em busca de títulos. Se não tiver nenhum título, não É o paga. pensamento do Brasil. Tu tenta ganhar título, gasta o que tu não O pode. Cruzeiro está indo na contramão do futebol brasileiro, que como um todo está se reforçando de maneira tímida. Não, é que o Cruzeiro está tentando fazer o que só o Palmeiras pode fazer, né? A bala financeira que o Palmeiras tem, né? E o E Palmeiras mesmo assim, não o quer Palmeiras usar não fez, né? a patrocinadora. Agora dessa vez Não quer usar. Mas contratou o Lucas Lima, o Herto, mas não quer usar a patrocinadora. Segundo a Vai ficar patrocinadora, dependente? do Palmeiras, ela já ganhou o dobro do que gastou. Desde que entrou no Palmeiras. E a Leila Pereira, né? Ela quer ser É presidente. só isso, é isso que ela quer. Ela vai dar uma recuada agora para trabalhar politicamente para ela ser a próxima presidente. Detalhe, ela já tem totais condições de ser presidente. O torcedor
passional na sua grande maioria. Mas no Palmeiras, se não tiver o dinheiro dela, o ex-presidente, me fugiu o nome agora dele, a herança dele, o Paulo Nobre, a herança dele é pro Palmeiras, E ele é porque ele não tem nenhum filho. Então a herança dele tá no papel, ele já falou, é para o Palmeiras. Já fez um testamento? Já Sim, fez o testamento, é dele é para o pro Palmeiras, Palmeiras. todo o dinheiro que ele tem. Futebol tem essas coisas. E não tem, mas nenhuma se Não encostou tem. nele. Não, Nenhuma se ele encostou. disse nessa entrevista que o Gabriel está citando sobre o testamento, que é a seguinte: o meu pai era muito palmeirense. E eu me tornei muito palmeirense a partir do meu pai. Como eu nunca encontrei alguém como o Palmeiras, entendeu? Eu acho o seguinte, ele tem, a gente sabe, né, que o presidente Paulo Nobre, ele tem várias relações, né, não, relações pessoais com mulheres em finais de semana, em finais de ano, e ele é sempre notícia Mas quanto a nada isso. como o Palmeiras. Mas nada como o Palmeiras. Ele que é motorista, ele que é corredor do Rally Dakar, né? Ele corre... Piloto. Piloto. Tá Mas bom. ele tem tudo isso, não casou com nenhum. Né? Não quis casar. Banrisul, Se eu fosse quis, eu não casava. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem da Corsan e já voltamos. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Água pura da Corsan. O que vocês falavam no Bavaresco? Aniversário dele hoje, né? Ah, é hoje o aniversário Isso. do Bavaresco? Antônio Bavaresco Passando Júnior. frio nos Estados Unidos. Bavaresco. Eu acho que ele está voltando já voltando. hoje. Não, né? não, ele volta na madrugada do dia 7 pro dia 8. E já vai desembarcar direto aqui no programa, Sim, foi então. o que ele me disse. Direto no programa ele Sim, desembarca. desembarco direto no Virando o Jogo. Mas não está lá onde ele está para a costa oeste dos Estados Unidos. Isso, né? é. Ele não foi para a costa leste. Não A tá passando nevasca, frio, então. o frio terrível está no lado leste dos Estados Unidos. Né? Só não pega, para se ter uma ideia, o frio chegou até a Flórida, que normalmente não é um estado americano frio. Tá? Claro que não vai nevar na Flórida, mas chegou o frio até lá. Agora as nevascas estão para cima. Nova York está com frio intenso, mas o Bavaresco está curtindo. Aliás, por falar em aniversário, eu quero agradecer muito todas as manifestações que eu tive ontem, por ocasião do meu aniversário, e tanto no Facebook, olha, em todas as redes sociais, e também pelos colegas, né, que fizeram a manifestação no nosso grupo da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. E quero destacar dois em especial nas suas respectivas rádios em que trabalham. O Alex Bagé, na Rádio Bandeirantes, né, que fez a citação, até o áudio que ele me mandou, corta. O Claudião depois ia emendar uma corneta, uma zoeira em cima de mim. Né? Se eu conheço bem aquela figura, aquela mala, o Cláudio Duarte, o Claudião, ia dizer alguma coisa. E o Rogério Mendelski, na Rádio Guaíba também, que fez aí a citação ontem pelo meu aniversário. Muito obrigado a todos e especialmente esses dois colegas. Vocês já almoçaram, né? Eu quero mandar, ontem como foi dia de aniversário, a gente libera também gastronomicamente mais um pouco, né? Então eu quero mandar um grande abraço para o Clóvis. Se vocês não conhecem esse lugar, ele fica aberto até o meio da tarde. Ali na Praça Maurício Cardoso. Sabe qual é a Praça Maurício Cardoso? Subindo a Félix da Cunha, né, passou o Leopoldina Juvenil, passou o Juvenil, né, que fica à direita, subindo a Félix à esquerda. Aí, logo a Praça Maurício Cardoso, você entra à direita. Tá? E ali tem o Bistrô do Alá. O Bistrô do Alá não tem nada a ver com árabe, viu? Tu que andou lá pelas Arábias. Né? Pois é. É Bistrô do Alá Minuta. Tá? É um buffet de Alá Minuta. Sensacional, e o Clóvis sempre nos recebe muito bem, estive ontem lá.
E quero mandar, esse foi o almoço, e a janta foi lá na Casa do Camarão, do meu amigo de, mas põe anos nisso aí, do João, né, quem conheceu em Porto Alegre do Menino Deus, o Chihuahua, que durante muitos anos foi ali no Menino Deus, agora já faz também alguns anos que o João está com o restaurante Casa do Camarão na Nilo Peçanha, em Petrópolis. Tá? Então, um grande abraço para os dois e eu recomendo para todos vocês aqui do programa e para os nossos telespectadores esses dois locais. O Clóvis no Bistrô do Alá e o João na Casa do Camarão. Bom, vamos atender os nossos telespectadores aí que estão participando. Tem muitos aqui pelo WhatsApp. Não sei como é que está o Facebook aí. Posso começar? Vamos, manda ver. Então, ontem tinha um recado aqui, deixa eu ver, que eu terminei recebendo só depois, o Giancarlo Palgiarini, que ele mandava um abraço para o Juliano Brito, que estava conosco aqui ontem, da Rádio Pachola, tá? Ele disse que o Juliano Brito é o melhor narrador do Rio Grande do Sul, da Rádio Pachola. Então está aqui, o Giancarlo, o teu recado que ontem não chegou a tempo. Vem cá, que rolo que está acontecendo o professor Cimino. O Cimino é presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, né? E está dando um rolo por conta de patrocínio. Até depois eu vou me informar melhor sobre isso. A gente pensa que os rolos são só dentro do futebol. Tem no vôlei também? Futebol que aparece. Que é uma questão aqui. Presidente da Federação Gaúcha de Voleibol divulga ofícios enviado à Confederação Brasileira de Voleibol e Departamento de Árbitros do Estado da Superliga pela Associação de Árbitros de Voleibol de São Paulo, informando o descaso da entidade sobre a questão do uso indevido da imagem da Sky na camisa dos árbitros sem autorização. Como é que pode ter isso? Se venderam patrocínio. A federação, então a federação, pelo que eu estou entendendo aqui, descaso sobre a questão do uso indevido. Então, estão forçando, os árbitros não devem estar ganhando nada, deve ser isso. Os árbitros de voleibol. Se a confederação vende, ela que disponibiliza o uniforme. Não sei, estou conjecturando, né? Reforça o pedido para os demais departamentos de arbitragem dos estados da Superliga que se aliem ao movimento juntamente com os árbitros de São Paulo e Rio Grande do Sul. Então foi isso. A confederação vendeu o patrocínio e os árbitros não estão recebendo nada por isso. Se a confederação que distribui o uniforme, não sei se é esse o caso. Tá errado. Mas no caso de problema das confederações, não. O Lúcio de Castro, nosso colega jornalista do Rio, derrubou o presidente da Confederação de Vôlei, né? Assim como ele está indo atrás de basquete. É mais um caso que vai em cadeia. Vai descendo, chega aqui no estado, chega no país, é mais ou menos por aí. Mas essa é a questão. Por exemplo, os árbitros de futebol aqui do Rio Grande do Sul apitam o Campeonato Gaúcho com patrocínio. Eles recebem por isso. Não é a federação que está recebendo por isso. Mas aí que tá, essa é a minha dúvida. Eu não sei, eu não sei qual é o detalhe desse caso. Mas, por exemplo, assim, se a federação conseguiu patrocínio para o uniforme da arbitragem, sim, e quem dá o uniforme é a federação para o árbitro, aí eu não vejo problema. Não, mas os árbitros têm uma entidade deles. Pois é, mas a minha dúvida é essa. Estão vinculados a... São eles que produzem seus próprios uniformes? Eu acredito que sim, que os árbitros aqui, no Campeonato Gaúcho, vamos levantar essa questão. Eu vou fazer o contato com o professor Cimino para saber especificamente essa questão do voleibol, mas saber, porque vai começar o Campeonato Gaúcho, e tem pelo menos uns 2 ou 3 patrocinadores nos uniformes da arbitragem. Isso, mas essa é a minha dúvida. Se o uniforme é cedido pela federação, eu não vejo problema. Vamos buscar. Se é pela confederação dos árbitros e aí eles são obrigados a usar um patrocínio que não é deles, aí eu vejo problema. Sim, mas a confederação também não está repassando para os árbitros, nem a federação repassa nada. Aí que tá, se a confederação de vôlei, eu estou conjecturando, sim, se a confederação brasileira, a confederação de vôlei é quem produz o uniforme, e para produzir o uniforme, por exemplo, teve que vender um patrocínio, ela não tem que dar nada para o árbitro. Porque é para a confecção dele, né? Porque é para a confecção. Eu estou conjecturando, não sei. Acho que não é por aí, não. Mas para ter uma reclamação não deve ser, mas é uma possibilidade. E a gente tem que ver que tem essa distinção também, porque eles falam da Superliga de vôlei aqui. Sim. Então já existe uma liga específica. Tá? Claro. O patrocínio é para aquela competição, talvez. Bom,
Vou mandar um abraço aqui, estão nos acompanhando, Rogério. Thiago Cury, ele é conselheiro gremista em Osório, né? Conheci o Thiago lá em Abu Dhabi, está nos acompanhando aqui. E ele me contou, não sabia, que na época da faculdade ainda, ele era aluno da Unicinos também, onde eu me formei, e a gente já tinha conversado em alguma oportunidade. E agora voltamos a nos reencontrar em circunstâncias diferentes, né? Eu trabalhando e ele lá como torcedor para acompanhar o Grêmio. Mandar um abraço também para o nosso colega Cristiano Silva, está nos acompanhando, da Rádio Guaíba, e o Matheus Dávila, também da Rádio Bandeirantes, também nos acompanhando por aqui. Muito bom, grande abraço para eles. Olha aqui, ó, o Sérgio Moreira, de Caçador, em Santa Catarina. Boa tarde, Rogério. Os telespectadores não têm mais vezes no Facebook? Claro que tem, Sérgio. Não falasse no Sérgio? O Sérgio está aqui, ele mandou assim, ó, temos laterais melhores que o Dudu. Tá errado a escalação, só um atacante. Sou do 4-3-3 ou 4-1-2-3, ele mandou aqui. 4-2-2, entende esses esquemas de mais consistência e ataque. Tá certinho, o D'Alessandro é o técnico do time faz tempo, mandou ele aqui. Tá certo. Ele mandou a corneta aqui em cima de ti, justamente. Poxa, mando perguntas e unha grande do Diogo Rossi se faz de morto e não lê nada. Unha grande. Quando for a Porto Alegre, vou aí cortar as asas desse guri, viu? Tá bom. Ele e o João Garcia pra cima de ti, ó. Tá ele bom. e o João Garcia. Um grande abraço pro Sérgio Moreira, lá de Caçador. Curioso para ver quem são os laterais, né? O Cláudio Vinck. Melhor. No aspirante estava sendo improvisado o Val, né? O Valdemir, que é volante. Não tem. Não sei se tem Não tantos está melhor. preocupado com isso, você está contratando volante. Gosto do Inter contratar Mas volante. o Inter contratou volantes 2 laterais. Quantos volantes tem no grupo do Internacional? Dourado, Charles, Edenilson, Patrick, Agora esse que vem Gabriel lá do Dias, Sport, vem do Sport. se vier o Richelli, 6. Mas é que nem Fabinho, 7? Mas o Fabinho não está jogando. Mas é que nem zagueiro. O zagueiro também tem um monte. Tem que saber. Não, o zagueiro tem pouco até. Aí tu não tem, com o lateral esquerdo, tu tem 2. Como que o zagueiro tem pouco? Tem 6. É pouco. Quantos podem ser titulares desses 6? Essa é a pergunta. Então tem poucos. Não adianta ter muitos se não faz um. Então tem poucos, né? Olha aqui o Mauro Lau, torcendo fervorosamente para a não reedição de Martin Luque. Reforça os votos de um belo 2018. Minha dúvida é essa, né? Vamos ver o que o Inter vai Os conseguir jogadores fazer. que jogam uma barbaridade chegam aqui no Inter do Grêmio. Mas eu vou te jogam dizer, nada. né, você está falando sobre laterais, o Inter contratou 2 laterais essa temporada. Laterais direitos. Sim. Lateral esquerdo ficou com um só, que é o Wender. Tá, mas comprou no ano passado um lateral, né? O Wendel, para a esquerda. Não solucionou o problema? Não vejo um grande jogador. Mas o que tu espera? Eu esperava um lateral esquerdo para titular internacional. Qual? Bom, Bruno Cortez, por exemplo, o Grêmio deu o sorte. Grêmio cavucou e deu sorte. Agora Mas o Inter foi buscar um afirmado, por exemplo, né? Que era o Wendel. O Ceará vendeu o seu lateral esquerdo, o Romário, para o Santos. O jogador que jogou a segunda divisão e jogou bem. Sim, mas daí, não vi aí se traz o Romário, critica porque trouxe o Romário da Série Não, B. mas eu não estou criticando. Eu Não, estou criticando por não trazer. Não, de maneira geral criticam, né? O Dudu e o Juan foram criticados. Mas se é para Gabriel trazer, Dias não é é melhor criticado. apostar no Iago, da base? Se é para trazer, Tem que confirmar, né? Eu gostei do Iago. Então tem que eu vi. tentar, tem que Os jogos jogar que eu para vi, poder... Vamos ver o Gauchão agora. Mas o Wendel foi o que mais jogou no ano passado do Inter junto com o D'Alessandro, então dificilmente fica fora, acho que também Jogou é o maior número de jogos, né? Sim. Ele foi uma avenida em alguns jogos. Já parceria, né? O Sacha ali. O Sacha ali. O secretário dele não estava assim. O Nelson está numa expectativa desse campeonato gaúcho. Eu vou te dizer uma coisa. Uma animação. Não adianta nada. O Sérgio Luiz diz que temos laterais na base. Não sei se é o Grêmio ou o Inter. Não, acho que é o Inter. Tá bom. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos que estão disponíveis no site do Sesc, sesciprs.com.br. Turismo também é com o Sesc. Mensagem do Banrisul, já voltamos. Chegou o Banricompras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banricompras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros
e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras VeroPay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Banrisul Digital, é isso aí. Clique e simplifique. O Walter de Porto Alegre, jogador argentino que deu certo no Brasil. Tevez, Conca... Tevez. O Conca Não, também Conca deu deu certo. certo. O Conca Na deu época certo. do Fluminense, o deu primeiro certo. ano dele no Vasco. Aquele outro pequenininho que jogou no Cruzeiro também Montijo. deu certo. Montijo, bom jogador. Chegou a ser convocado. Eu achava bom jogador, mas... Bom jogador. Olha, o Montijo, e aí tu vai gostar, o Montijo ser convocado para a seleção argentina e não levarem o D'Alessandro, aí era... Mas o Kahneman deu certo. Um Kahneman? Não precisa ir longe, o Kahneman deu certo. Mas o Montijo, por exemplo, deu certo só no Cruzeiro, né? No Santos ele não foi bem. Nem no Botafogo. Então, No Botafogo encerrou tem a as carreira, lesões, né? né? Não, no Botafogo ele encerrou a carreira aí. Pois é, não. Tanto Mas é que daí é uma série de lesões, né? Ele já estava passado de... E aí diz ainda o Walter aqui, esse Conrado era muito ruim. Vi vários jogos, mesmo deslocado para a lateral, não mostrou nada. Leonardo Gomes se machucou, mas é bom jogador. Vale mais apostar nele e tentar um atacante do que contratar um lateral. É um raciocínio interessante. Olha só, o Walter tem uma ideia que chama atenção, especialmente depois da contratação do Paulo Miranda. Porque o Paulo Miranda, ele é zagueiro e já jogou na lateral direita. Ele quebra o galho ali. E aí a lembrança que me fizeram, e eu não honestamente eu não lembrava, Do Paulo Miranda ali? do Paulo Miranda ali. Não, eu lembrava dele ter jogado na lateral direita, mas essa lembrança que eu vou trazer é a que eu não tinha. Que ele era o lateral direito campeão da Sul-Americana com São Paulo. Paulo Miranda. Acho que ele jogou mais na lateral do Isso. que na zaga no São Paulo. Eu não me lembro a dupla de zaga, eu não me lembro um dos zagueiros. Eu sei que um era o Rodolfo. Tolói. E o lateral esquerdo era o Bruno Cortez, né? Falar em Paulo Miranda, pau em ti, Diogo. Não tem problema. O Lucas está dizendo, lá vem o Diogo tentando diminuir o lado do Inter. O problema é que o Martin bom é este. Ele está apostando no Martin, Serra Fiore. Serra Fiore. Agora, Tem que deixar gravado um Serra Fiore. É o Martin, é isso? Serra Fiore. Não, agora não esqueço Eu estou mais. elogiando o Inter pela tentativa, foi o que eu falei, só, né? E ainda digo que ele fez a mesma coisa que o... E ele lembra justamente o que nós falamos aqui, Nelson, que o Nico Lopes jogava no Nacional assim, atrás do número 9. Uma coisa boa que o Internacional e o Grêmio estão fazendo nessas contratações todas, tá? Estão trazendo jogadores, essas apostas, jogadores com uma boa idade, vamos dizer assim. Não está trazendo aquele jogador que já está dos 30 em diante. Tu tira o Roger, no caso, que já é um jogador afirmado, o Internacional não está trazendo ninguém, né, que não seja uma aposta, em termos de idade. Jogador que possa ter um mercado. Diferente dos jogadores que o Internacional tem hoje, está dispensando. São jogadores que não se afirmaram e não conseguem colocar por causa das negociações equivocadas de contratos longos e com altos salários. E do Roger tinha o Brenner, que era igual, e mandou o Botafogo e trouxe o Roger. Eu não entendi isso aí, por exemplo. E o Brenner não vai mais jogar mais no Inter. novo, O inclusive. Brenner é mais novo, joga igual o Roger. O Brenner que não joga mais já no tá Inter. Eu acho que não joga igual o Roger. Acho que o Roger é mais jogador pelas questões que o Roger Mais falou. jogador que o Brenner? Sim. O Brenner é mais finalizador, é mais fincado. O Roger é um cara mais jogado. Aí Acho eu vou de iguais. encontro que o Rogério falou ontem. Eu acho sobre bem o Roger. parecido, mas pode ser. Entendeu? Eu acho que é o jogador com mais habilidade. Mais mobilidade. Só que o que é mais fácil tu Mais moldar? mobilidade. O Brenner para o estilo que tu pretendes ou o Roger? Mas o Roger já está pronto. Aí é que vem a Tá. questão. Eu acho Depende que- disso. sim, O Inter Roger queria um tá cara pronto. mais pronto. Eu fui Roger buscar tá números pronto. do Roger, tá? Do Botafogo Não, ano passado. Mas eu não estou falando em números. A questão é, nós vamos voltar àquela discussão do Barros de novo, que é a questão de números. Os Não, mas é gols que o e tal. grande... Mas acho que é a idade, É a de ser um jogador movimentação. tá pronto para esse momento, talvez seja isso. Olha não só, a sei. grande competição que o Botafogo jogou no ano passado foi a Libertadores da América, né? Foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Até chegar às quartas de final, o Botafogo jogou 6 jogos da fase de grupos, os 2 jogos das oitavas e os 2 jogos das Jogou quartas. mais jogos que o Grêmio. São 10 jogos, tá? Sim. São 10 jogos. Ele fez 1 gol na Libertadores. Tá. Quem foram os goleadores do Botafogo? Rodrigo Pimpão, tá? Um jogador... É isso que eu digo do Roger. O estilo de centroavante do Roger é esse. Ele é um... É que ele é pivô, E o né? João Ele Paulo. é exatamente Os isso. dois que mais ele fizeram gols. Ele é muito mais um pivô para os jogadores. Ele tem mais mobilidade. O Internacional já tem um centroavante fincado lá. Tu acha que é o Leandro Damião. o D'Alessandro, por exemplo, tem fôlego e físico suficiente para ficar tabelando com o Roger com 90 O minutos? D'Alessandro, nesse esquema que vocês me falaram aqui, o D'Alessandro vai ser o Nico Lopes. Né? Um pouquinho, o D'Alessandro Vai ficou um ficar ano sem logo tabelar atrás com ali. ninguém, gente. A bola dava, os caras a bola não voltava. Ah, não, ok. Não, Só um pouquinho. Não, e pela constituição do time vai continuar sendo assim, porque o Leandro Damião é o titular. É, sim. O Leandro Damião é o titular, então vai continuar assim. O Roger
vai ser a oportunidade do Inter mudar a característica de ataque. Talvez o Roger vá casar muito bem com o Nico Lopes. Uma outra configuração de escalação. Estou dando um exemplo para vocês. Acho que no esquema do... é um cara que carece de uma tabela bem feita. Entendeu? O Nico Lopes, quando jogou do lado do Alessandro, rendeu muito mais do que sem o Alessandro. Eu não sei se esse ainda vai ser o esquema final do Odair. Eu ainda apostaria no... O último jogo do Odair foi com o Nico, porque o Damião estava fora, mas talvez tenha sido um dos melhores jogos do Inter do ano passado. Foi com o Nico no lugar do Damião, que seria o mesmo esquema, só que era o Nico no lugar do Damião. Tá, o Inter vai jogar o Campeonato Gaúcho com o time principal. Sim. Vai entrar... Não tem outra coisa para disputar. Sim, não, mas poderia ter outro time também. Não, mas não tem o que disputar. O Atlético Paranaense vai jogar com transição também. Anunciou o Thiago Nunes, que era aqui, né? Da base do Juventude, vai ser o técnico, enquanto o Fernando Diniz vai... Escuta, o Roberto de Alvorada manda um recado aqui que eu quero que vocês me ajudem. Parabéns aos colorados por a passagem de um ano do seu título. Do eleitor biométrico Roberto de Alvorada. Eleitor biométrico, talvez ele já tenha feito o registro lá no TRE da biometria. Agora vamos votar. Não sei do que ele fala mesmo. E parabéns aos colorados por a passagem de um ano do seu título. O que é isso, Nelson? Conseguiu entender? Não sei, faz mais de um ano que não Roberto. não ganha nada. Ele não mandou o programa errado? Nossa, por que que... Não. Tá olhando. Não entendi. O Roger é o 9 que melhor faz a função de pivô. Tá? O problema é que o Damião vai embora no meio do ano. Diz o Lucas aqui, nos lembrando disso. Vai? O contrato está bem encaminhado para renovar. O Santos deu ok, o Damião pediu para ficar. O Corinthians não levou o Damião. O Santos está louco para se liberar do Damião. O Santos enxerga que foi um dos piores negócios da história do clube a contratação pelo valor que pagou do Damião. Você lembra quem fez esse negócio? Vou procurar informações sobre isso. André Zanotto. O André que está no Grêmio? Uhum. Mas como é que ele fez esse negócio? Ele era da DIS na época, né? Trabalhava para o negócio. Sonda. Ele, na verdade, trabalhava para o Santos, né? E aí ele fez a contratação junto à DIS. 40 milhões. O Leandro Damião, fora o Internacional, ele... Está bem no Cruzeiro, né? No Cruzeiro ele teve uma boa Foi o passagem. artilheiro do Cruzeiro na temporada, naquela época. Mas sei lá, quem sabe daqui a pouco... O Damião, que é o terceiro maior artilheiro da década, né? Quem sabe aqui ele possa, de novo, né, ter os bons, melhores momentos dele e ter uma negociação para fora. Eu acho que agora só tem futebol do exterior pro Damião, né? Porque no Brasil ninguém mais vai cair nesse ponto. Não, mas é que o futebol agora que de novo está... O futebol japonês está querendo se alçar outra vez. Isso. De colocar dinheiro. Tá? O futebol chinês, as informações que se tem até por esse negócio do Hernandes é de que o futebol chinês quer se consolidar definitivamente. Quer voltar. Então daqui a pouco são mercados aí externos que vão se abrindo, né? Já está a trilha no ar aí? Já tá. Poxa, Tá mandando a gente embora. Né? Passou rápido. Tiago, valeu. Valeu, Rogério. Vem de novo aí. Assim como o Gabriel Corrêa, parabéns aí pelo Futebol Clube FC. Valeu. Quando quiserem, estamos à disposição. Dá um abraço na turma lá da Band. Pode deixar, especial ao amigo Sérgio Pócio lá. Tá bom? E nós voltamos na segunda-feira, à 13h, ao vivo aqui, pela TVU com o Virando o Jogo. Um ótimo final de semana para todos vocês. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.